E aí, já fez a sua oração? Já entendeu como Deus age na sua vida? Talvez você esteja vivendo um momento em que você acha que é normal ser infeliz, que é normal chorar todos os dias, que é normal estar com a vida toda acabada, tudo ruim na sua vida. Isso não é normal. Eu já vivi isso. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que mudou tudo na minha vida. E como eu gostaria que cada ser humano acessasse esse conhecimento e passasse a viver dessa forma. Isso transformou a minha vida. Eu venho de uma fase em que eu chorava todo dia, eu estava totalmente apagada, infeliz, num caminho que não era pra mim, totalmente triste, e tudo mudou na minha vida depois que eu entendi isso aqui. Eu estava distante de Deus, e calma que eu não vou falar de religião aqui. Aliás, eu vou te chocar agora. Algumas pessoas me perguntam, você vai ao culto, você vai ao centro espírita? Eu não tenho uma religião. Eu acredito que Deus está em nós. Nós não precisamos de uma religião para encontrar Deus. Em alguns casos a religião nos ajuda, pode ser um caminho, pode ser um lugar para você aprender a palavra. E muitas vezes você vai me ver em um culto, em uma missa, em um centro espírita, porque onde estiver falando de Deus e de amor, eu estarei. Mas a gente precisa ter discernimento e muito cuidado com o templo religioso e com pregações preconceituosas de exclusão, que pregam um Deus punitivo ou que pregam um Deus que exclui determinados tipos de pessoas. Por exemplo, algumas religiões falam que homossexuais estão perdidos, sabe esses absurdos? Então a gente está em 2025 e tem gente que ainda não usa o cérebro, a máquina mais poderosa que Deus deu para... A gente precisa usar a máquina mais poderosa que Deus nos deu. E pensar, porque um ser humano que está ali na frente pregando é um ser humano imperfeito. Tão imperfeito quanto você. Talvez ele fez um curso, algo assim, mas ele é imperfeito. Então ele vai errar, faz parte. Ele é um ser humano. Não é porque ele está ali na frente que tudo que ele diz é certo. Então alguns pregadores falam assim, ser isso ou ser aquilo é pecado. Se você se divorciar, você vai pro inferno. Se você for homossexual, você está perdido. Já ouviu essas coisas? Então toma cuidado. Porque nesses momentos, essas pregações não falam de Jesus. Você consegue imaginar Jesus apontando o dedo e falando assim, você vai pro inferno? Se você fizer isso, você vai não sei o quê? Se você tem que... Toma muito cuidado. Use o seu cérebro para pensar e comece a se lembrar de que quem está ali na frente, por mais que te ajude, e sim possa trazer boas palavras para você, são pessoas imperfeitas, assim como eu. Pode cometer erros, tá? Dito isso, sabendo que as pessoas são imperfeitas, inclusive eu sou imperfeita também, então sempre se questione, confirme com Deus, peça a confirmação de Deus, peça a direção, mas agora eu venho falar com pessoas que estão distantes de Deus, porque tem gente que acha que estar distante de Deus é estar distante da igreja. Não. Talvez você está indo todo fim de semana na igreja e continua distante de Deus, porque, como eu falei, Deus está aqui. E essa foi a grande virada da minha vida. Tem gente que fala que não tem uma grande virada na vida. Eu tive. E foi quando eu entendi quem é Deus na minha vida. Deus não estava ali para me julgar, para apontar o dedo, para me punir, ou que simplesmente ia me abandonar. Deus é um pai de amor, é um pai amoroso. Ele quer acolher, ele quer abraçar, ele quer te orientar. Ele é o maior interessado do universo que você dê certo. Ele está super interessado em que você dê certo. Ele quer te orientar, te guiar, mas você precisa acessar, porque ele está ali com você o tempo todo. Você é que às vezes está distante. Então volte para a casa do seu pai, que é Deus. Ele está totalmente interessado em te receber, em te orientar. Significa que a sua vida vai ser perfeita, que você não vai ter desafios? Não. Mas lembre-se do que Jesus disse. Com ele o fardo é leve. Então qualquer desafio que você for enfrentar, porque você vai, estará Jesus do seu lado te ajudando a carregar o seu fardo. Ele está ali o tempo todo disponível para te ajudar. A gente é que fica na nossa. Não, Deus está muito ocupado com algum problema que está acontecendo lá na África, do outro lado do mundo. E ele não vai se ocupar do meu problema. Para de limitar Deus. Deus é amor infinito, ele é onipotência, onipresença. Você acha mesmo que se Deus estiver resolvendo um problema lá do outro lado do mundo, ele não tem capacidade de te ajudar no seu problema? Olha como a gente diminui Deus, a gente coloca Deus como se ele fosse como a gente, imperfeito, humano. Deus fica triste com você, Deus está com raiva de você. Para com isso, para de diminuir Deus. Então volte a ter intimidade com ele. Às vezes no começo vai ser meio forçado. Vou ficar aqui um tempo calada, tentando conversar com ele, falando. E não é só você pedir não, tá? Quando você começa a agradecer, e você tem motivos para agradecer,
você começa a acessar o seu estado de graça, de alegria. E aí fica mais fácil você se sintonizar com ele, entendeu? A conexão fica mais fácil, dá pra entender? Quando a gente fica lá só na lamúria, pedindo, reclamando, pode ser que fique um momento meio forçado. Então comece agradecendo. Deus, eu tenho um chinelo para calçar. Tanto ser humano não tem. Tem água na minha torneira. Deus, tem roupa para vestir. Muito obrigada. Deus, eu dormi numa cama. E vai agradecendo e vai... Aí você pode pedir, pode chorar, pode falar, Deus, tem um negócio aqui, tô indignada que tá acontecendo na minha vida, não tá legal, o que eu faço, que eu consiga ouvir a sua voz, que eu consiga te entender, mande sinais, e quando eu não entender o sinal, me manda confirmação, porque às vezes eu sou meio desorientado mesmo, mas me ajuda aqui, eu quero dar certo. E se você quiser conversar mais sobre isso comigo, questionar, discordar, não tem problema, eu estou aberta. A gente tem que conversar pra gente expandir a nossa mente, aprender mais. Mas eu gostaria que todo ser humano acessasse isso, porque minha vida mudou completamente. Eu saí de uma pessoa infeliz, que estudava para concurso, ia bem nos simulados, chegava na prova, se lascava muito, não entendia porque as coisas não fluíam na minha vida, eu estava infeliz em praticamente todas as áreas da minha vida. E eu não andava no sentido da vida, assim, as coisas não aconteciam pra mim. E depois que eu entendi isso, eu passei a receber os sinais de Deus, é como se eu tivesse me conectado com um GPS, e as coisas começaram a acontecer. Significa que eu não tive que fazer nada? Não, eu estudo pra caramba, eu tenho que me empenhar, eu faço muito a minha parte, mas hoje eu faço orientada por Deus, e aí eu entendo pra onde eu tenho que ir. Eu mudei de área de trabalho, eu comecei a vir aqui pras redes sociais, desenvolvi comunicação. E só pra finalizar, não quer dizer só que a minha vida física deu certo, sabe? As coisas aqui no plano físico. Mas o principal, o espiritual, a sensação de ter uma alegria de viver, não ficar chorando todo dia. Às vezes eu me emociono assim, mas é quando eu tô orando. E claro que eu tenho momentos de dificuldade, mas nessas horas eu tenho para quem recorrer, que é o meu pai, é aquele mais interessado em me orientar, em me aconselhar, em me acalmar. Então vale muito a pena ter uma vida com Deus, você fica muito mais leve, muito mais feliz. Você erra, você continua sendo um ser humano que erra, faz coisa errada mesmo, peca, né, como diz a religião, mas você erra consciente, fala, opa, eu errei, eu preciso melhorar isso aqui, nossa, eu preciso voltar pro caminho certo. Às vezes as coisas não saem como eu planejei, mas eu tenho um conforto, sabe, uma alegria, uma paz de viver. Experimente isso pra sua vida, não acredite em mim, experimente.